Então esses caracteres eles eram utilizados para você fazer tela em modo texto, porque o modo gráfico era muito caro e os computadores não tinham memória suficiente para suportar uma aplicação inteira rodando no modo gráfico. Isso hoje em dia mudou, né? Nós usamos o Windows, por exemplo, ele roda, as nossas interfaces estão todas gráficas, todas rodando no modo gráfico. O modo texto basicamente desapareceu. Você roda o modo texto quando o sistema está dando um boot, você tem algum problema, e você tecla alguma tecla lá, F8, etc, ESC, e aí ele entra, por exemplo, na BIOS do sistema, ou entra no modo de recuperação do sistema, ele vai abrir um prompt do sistema operacional para você, do DOS, e você vai ter que digitar comandos. Então, para evitar fazer um sistema em que o usuário tivesse que digitar comandos, eles faziam sistemas que simulavam telas, simulavam janelas, mas trabalhavam no modo texto, não no modo gráfico. Vou mostrar para vocês aqui na internet. Então, aqui nós temos algumas... Vocês podem não acreditar. Olha só, esse site aqui parece ser bem interessante, ó. A história da interface gráfica. Então, isso aqui que vocês estão vendo era o programa MS Word. O editor de texto Word era assim, ó, no DOS. Esses caracteres que vocês estão vendo aqui simulando janelas, uma por cima da outra, né, são exatamente esses caracteres que fazem parte desses 128 bits, desses 128 caracteres a mais aqui, ó. Esses caracteres de canto, de continuidade, né? Linha dupla, linha de cruzamento, ó, de T, de interseção, né? Eu tenho aqui uma linha simples com um tracinho para cá, uma linha simples com um traço duplo. Então, usando esses caracteres aqui, você imprimia a tela do computador dessa forma aqui, ó, a tela da interface do seu computador usando esses caracteres, tá? Depois aqui você veio para a interface gráfica. Mas antes os computadores usavam essas interfaces que vocês estão vendo aqui. Vamos dar uma olhada em mais outra aqui. Olha só, eu escrevi muita tela de programas assim, ó. Certo? Então essa interface daqui, ó. Esse aqui, por exemplo, esse aqui é um caractere de canto. Esse aqui é um caractere linha vertical. Esse aqui é um caractere linha horizontal, repetido no for, para você desenhar essa moldura daqui, para você desenhar essa moldura daqui, certo? Aqui você inverte a cor do background com foreground da sua barra aqui, né? Do mesmo jeito aqui, ó, para fazer esse menuzinho, ele imprimiu o caractere numa cor de fundo cinza e uma cor de texto preta. Então a borda ficou dessa forma. Aqui dentro ele pintou tudo de cinza, né? E o texto de preto. E aí a primeira letra ele pintava de amarelo. Então tudo isso você escrevia funções para fazer, por exemplo, um menu como esse. Uma funçãozinha que recebesse os strings. E aí a função achava o maior string, e com isso sabia o tamanho máximo da caixinha que ele ia construir. Printava os componentes aqui e depois printava os strings dentro da caixa, passando a impressão de que você está abrindo um menu. Ok? Esse aqui é encontrar mais coisas aqui na internet sobre interfaces. Interface dos anos 80, interface modo texto. Vamos ver aqui, ó. Aqui você podia ter, sei lá, uma IDE como um editor de texto para Python, né? Que você tivesse todas as ferramentas integradas. Olha só. Certo? Então aqui, ó, você tem um conector, ó, esse conector daqui, ó, por exemplo, é um conector que ele é vertical e tem um tracinho aqui na horizontal para você fazer justamente esse separador aqui, ó. Esse separador é feito com vários caracteres horizontais, certo? E esses caracteres vêm justamente da tabela ASCII. Então você tinha as interfaces em modo texto. Você tinha 24 linhas por 80 colunas. Você podia imprimir 80 caracteres assim na horizontal. Na horizontal e 24 linhas na vertical. Aqui você tem o CodePage usado no Brasil. Veja que é bem parecido com o dos Estados Unidos, né? Quase uma cópia. A gente só não usou as letras gregas, mas usamos grande parte dos caracteres que os americanos usavam, né? Inclusive alguns caracteres para fazer bordas de interfaces modo texto.
Aqui, ó, tem o code page do grego. Então, o code page do grego tem, além do alfabeto latino, tem também todo o alfabeto grego aí. E também alguns caracteres para fazer. Quase todo mundo tinha seus caracterezinhos para fazer interface modo texto, certo? Mas vocês veem aqui você já encontra alguns caracteres que a gente não sabe nem do que se trata, né? Caractere de divisão, de aproximação, grau, ponto, um cheque, elevado ao quadrado. Esse aqui eu não sei o que é, alguma letra grega, não sei. E aí você tem vários outros padrões, tá? Para caracteres latinos especificamente, a gente tem dois padrões que até hoje ainda são muito usados. É o padrão ISO-IEC 8859 Latin 1 e o Windows também tem um padrão dele chamado Windows 1252 ou CP 1252. Ainda hoje você encontra editores de texto como por exemplo o editor Eclipse, que é muito usado para programação em Java, em que você pode escolher o formato dos caracteres. Você vai usar essa tabela ASCII ou se você vai usar essa tabela ASCII aqui do Windows, qual é o encoding. Então isso passou a se chamar, a gente não chama mais de tabela, a gente chama de encoding. Então você pode ter um texto nesse encoding. Se você abrir no editor e só trabalha com esse encoding, você vai ter alguns caracteres trocados, certo? Alguns caracteres vão aparecer estranhos e vice-versa, certo? E com a existência da internet, né, você tem um problema mais. Como é que você faz para trabalhar com mais de uma tabela dessas? Você só pode trabalhar com uma tabela por vez. E se eu quiser trabalhar com a tabela grega, com a tabela de Israel e a do Brasil, por exemplo, então você não tem, você só poderia trabalhar com uma por vez. Mas a internet veio para misturar tudo, né? Você tem, a internet é multimídia, então você pode ter um texto que tenha um pedaço o texto seja em português, mas tenha citações em hebraico, por exemplo, inseridas dentro do texto. E como é que você vai trabalhar no seu redator de texto, no seu editor de texto, com as duas tabelas, se elas não existem, certo? Essa é a ISO 88591 e ainda hoje é usada por muitos editores de textos, esse encoding aí, ó. Tem as letras latinas aqui, acentuadas, maiúsculas e minúsculas. E a versão do Windows para línguas latinas, que é o Windows 1252 ou CP 1252. Também tem as letras acentuadas para o latim. É até mais do que a gente precisa, né? Esse U aqui é o contrário, talvez no francês, né? Com acento grave. E aí, em 1987, a Xerox, né? Sempre pioneira a Xerox em algumas coisas, juntamente com a Apple, eles definiram um novo padrão. A tabela ASCII com 8 bits está ultrapassada. Vamos definir agora um padrão bem maior. Um padrão de 16 bits. Com 16 bits, ou seja, com o dobro do número de bits, né, de 8 para 16, você passa a representar não apenas 256 caracteres, mas 65.536 caracteres. É muito caractere, tá? É muito caractere. Já o Unicode 2.0, quando foi inventado, acabou com a restrição de 16 bits. Então, você pode ter até mais bytes. Você pode ter um caractere sendo representado por até 4 bytes ou 6 bytes, por exemplo. Isso faz com que o Unicode 2.0 consiga representar praticamente todas as línguas conhecidas e registradas humanas, e mais excentricidades como o Tengwar, falado em Game of Thrones, e o Klingon, falado em Star Wars, não, em Jornada nas Estrelas, né? Sr. Spock. Tá? Então o Unicode 2.0 pode representar 1.114.112 code points. Um code point é como se chama um espaço nessa tabela Unicode. É o que é equivalente a um caractere na tabela ASCII, certo? Então um code point, ele vai de 0 hexadecimal a 10FFFF, que é exatamente esse valor máximo aqui de caracteres que vocês estão vendo, certo? Então entra tudo, ó, entra hieroglifos egípcios, que não são usados mais hoje em dia, né, exceto por pesquisadores ou arqueólogos, né? E essas coisas aqui meio esquisitas, como eu falei para vocês. Então a letra, que a gente chama de letra, né? Vamos chamar de letra aí qualquer caractere imprimível. Pode ser um número também, pontuação. No Unicode ele chama de a letra de code point, certo? É um código dentro dessa tabela, ok? Como ela vai ser guardada em bytes é outra história. Só sei que ela tem um code point, ela tem um código dentro dessa tabela Unicode.
Se vai ser usado 1 byte ou 20 bytes para guardar esse caractere, isso é outra história. É a forma de representar o caractere. Então, o Unicode é simplesmente uma gigantesca tabela e ela não diz como é que os caracteres são implementados fisicamente. Então, para resolver esse problema, eles criaram o chamado TF8. O TF8 é uma forma de você implementar o Unicode, porém, só precisando de mais bytes quando o caractere for um caractere que precisa realmente, um caractere fora do normal. Se o caractere, por exemplo, é da tabela ASCII, a tabela ASCII tem 8 bits, então ele guarda em 8 bits. Então ele é compatível com a tabela ASCII, o TF8. Os primeiros 256 caracteres da tabela do TF8, do formato TF8, são exatamente os 256 caracteres da tabela ASCII, exatamente para preservar essa compatibilidade, tá? Então um code point, pessoal, ele é marcado por a letra U maiúscula mais e o código do caractere em hexadecimal, tá? Por exemplo, a letra A tem esse code point aqui, ó. Se vocês calcularem 41 em hexadecimal, vocês vão ver que dá 65. E é justamente o valor ASCII da letra A, certo? E aí você tem vários outros, né? Você tem o code point aqui egípcio. Eu esqueci agora o que é que significa. Eu acho que isso aqui é o símbolo de milhão, se não me engano. Na época dos faraós eles usavam esse símbolo daqui para representar um número, e esse número era milhão. E o que é isso aqui? Isso aqui é um escravo ajoelhado, né? Saudando o seu senhor. E quem era realmente rico, ou seja, quem tinha 1 milhão de alguma coisa, tinha 1 milhão de escravos. Então eram as pessoas mais ricas, né? Os faraós, etc. Eles não tinham 10 nem 20, eles tinham 1 milhão de escravos. Então, para representar esse valor, eles representaram por uma pessoa ajoelhada, que seria um escravo. Aqui nesse endereço vocês têm a tabela Unicode completa, né? Vocês podem varrer, ela tem várias seções, porque é muito grande. Não se engane que vocês vão entrar nesse endereço aqui e encontrar a tabela como vocês encontravam a tabela ASCII já prontinha na tela, não. Você tem que entrar em várias seções da tabela Unicode para você saber, para mapear os code points, para ver qual é o code point que está mapeado para lá. Então todos os kanjis da escrita chinesa, por exemplo, estão registrados, né? Todos os símbolos egípcios, maias, astecas, etc, está tudo registrado lá. Então a palavra hello, ó, em code points é essa palavra daqui, ó. Você guarda usando esses code points aqui, esses caracteres, tá? E bom, então inicialmente, como o Unicode ele guardava as informações em 2 bytes, cada code point desse usava 2 bytes, tá? Ou guardando o byte menos significativo antes, ou guardando o byte menos significativo depois, né? A ordem não importa se small endian ou big endian, little endian ou big endian, ok? E aí, o que acontecia? Você praticamente dobrava as informações. E muitos dos arquivos que você tinha na época, apesar de você permitir que você escrevesse usando caracteres egípcios ou usando caracteres hebraicos, as pessoas continuaram preferindo o alfabeto ocidental, né, para escrever os seus programas, Java, C, etc. Exatamente para deixá-los também internacionais, né? Quando criaram-se as chamadas organizações de software livre, então foi padronizado que o inglês seria a língua nativa para a escrita dos programas. O inglês é praticamente a língua universal, né, que nós temos. Então o pessoal ignorou o Unicode completamente, porque era um desperdício. Você usava 1 byte a mais, ó, só guardando 0 aqui, ó. A mesma informação poderia ser guardada usando apenas esses bytes com informação daqui, ó, já que esse byte 0 aqui não servia para nada. Certo? Principalmente se você usava os primeiros 256 caracteres da tabela ASCII estendida. É o que a maioria continuava usando. Já estava tão acostumada e você não usa os caracteres especiais. Você pode usar caracteres portugueses, por exemplo, da língua portuguesa, no seu programa Java, no seu programa Python. Mas quem é que usa? Quem é que usa uma variável com essa cedilha? Qual é o grego que declara pi com a letra pi, ao invés de pi? Certo? Então é difícil, mas você pode em Java declarar a sua constante pi com a letra pi, porque Java dá suporte ao Unicode.
E foi aí que inventaram o UTF-8, né? O Unicode só passou a ser realmente usado quando disseram, não, peraí, não vamos dobrar a capacidade, ou triplicar, ou quadruplicar, porque o Unicode foi ganhando mais versões e com isso ganhando mais bytes também, né? Os caracteres tinham que ser guardados cada vez em uma maior quantidade de bits. E eles inventaram uma forma de implementar o Unicode de maneira que você preservasse o que já havia escrito em ASCII. Porque tinha esse outro problema, né? Tudo que estava escrito em ASCII estava perdido. Você teria que ter um conversor para converter tudo que já foi escrito em ASCII e era texto puro, todos os seus códigos-fontes, sei lá, todos os seus arquivos de texto puro, todos os seus arquivos XML, eles teriam que ser convertidos para Unicode, porque o Unicode usa 2 caracteres. Então ele ia pegar 2 caracteres, né, um byte de 2 caracteres, e entendê-lo como se fosse um caractere só. Isso não podia ser. Então, com o UTF-8, o que é que eles fizeram? Eles disseram o seguinte, ó, caracteres de 7 bits, a gente vai usar 1 byte só. Então, os 127 primeiros caracteres da tabela ASCII original, não da estendida, da original mesmo, eles só precisam de 1 byte para serem guardados. Certo? E esse byte sempre que começa com 0. Eu não vou usar esse bit aqui. Exatamente porque esse bit é 0, eu sei que o restante dos bits estão em Unicode. Tá? E na tabela ASCII normal, natural, eu só tenho 7 bits. Então, se eu acrescentar 1 bit a mais, vai ser 0, porque 0 à esquerda não importa. Então, eu tenho a minha tabela ASCII original, sem ser a estendida, completamente mapeada no Unicode. Certo? E aí você tem depois caracteres que são representados em 11 bits. Como é que você faz para representar caracteres em 11 bits? Então é assim, ó, em 1 byte você representa todos os caracteres até o caractere 7F. Certo? Qual é o caractere 7F? Vamos dar uma olhada aqui naquele nosso programa Python para a gente ver qual é o caractere 7F. 7F é o último caractere da tabela ASCII. Ó. Então, todos os caracteres da tabela ASCII normal, com 7 bits, eles estão mapeados aqui no Unicode. Certo? A partir do caractere 0, a partir do caractere 8F, não, depois de 7F vem o quê? 80, né? Depois de 7F vem 80. Então, do caractere 80 até o caractere 07FF, esse aqui é o último, tá? Então, do code point 80, que é o que vem depois de 7F, até o 07FF, eu guardo em 2 bytes. Certo? Então, depois do caractere que vem daqui na tabela ASCII, ou seja, o caractere estendido da tabela ASCII, vou pegar uma tabela ASCII aqui qualquer, essa daqui mesmo, essa do IBMPC. Então, esse caractere aqui, ó, ele seria guardado com 2 bytes. Esse aqui seria guardado com 2 bytes, em 2 bytes, com 1 byte apenas até esse daqui. Do primeiro é null até esse daqui, tá? É guardado em 1 byte. Então, esses caracteres são preservados no UTF-8. Perfeito? Então, a partir do caractere seguinte da tabela estendida, né, o 80, que é o primeiro caractere da tabela estendida da ASCII, até o caractere 07FF, e aí já não sei que caractere é esse, e não importa, a gente guarda em 2 bytes. Mas vejam como são os bytes. Os bytes eles sempre têm um cabeçalho, esses bits aqui sempre são ligados em 1, 0, para você saber que eles são guardados em 2 bytes. Esses 2 uns aqui, 2 uns ligados, significa dizer que eles estão guardados em 2 bytes. Veja que não tem nunca como confundir um caractere, um pedaço de um caractere de 2 bytes com um caractere de 1 byte, porque o caractere de 1 byte é sempre 0. Então, quando você vir um byte que o caractere mais à esquerda, o 8º bit, né, é 0, você sabe que é um caractere de 1 byte só no UTF-8. Quando você pega um caractere cujo byte mais significativo começa com 1, 0, você sabe que é um caractere que deve ser guardado em 2 bytes. Certo? Então, esse padrão aqui, 7FF, ele tem que ser guardado aqui, ó. Esse código 7FF tem que ser guardado nesses lugares marcados, nesses bits marcados com X. O segundo byte, ele tem também uma espécie de trail, né? Um cabeçalho. Trail são alguns bytes de marcação apenas, que é 1, 0, que é para dizer que é a continuação do byte anterior. Certo? Então, o código do caractere é distribuído aqui nesses X que vocês estão vendo.
certo? Esses x aqui são suficientes. Quantos x tem aqui? Tem 11x. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então são 11 bits. Tá? Esses 2 bits aqui são só para marcar os bytes como sendo... Lá vem um caractere de 2 bytes, esse aqui é o primeiro e esse aqui é o segundo. Sempre o segundo byte, o byte de continuação, tem um 0 no começo aqui. Vocês podem ver também nos outros padrões de mais bytes. Perfeito? Então, do caractere com code point 800 até o FF, você precisa de 16 bits para armazenar. Ele é representado em 16 bits no TF8. E esses 16 bits são esses 16x que vocês veem aqui. E aí o primeiro byte ele começa com 110. 1110, tá? Isso para você não confundir com os caracteres anteriores, ó. Esse byte aqui nunca vai começar com 110, nunca. Vai ter um caractere aqui dentro com esse valor, porque esse byte é sempre 0, tá? Aqui dentro, você também nunca vai ter um caractere que comece com 10, certo? Então, toda vez que um caractere, o primeiro byte, o byte mais significativo, começar com 110, significa dizer que ele é um caractere de 16 bits no TF8. Então ele vai ser preenchido nesses pontos marcados com X. E esses 1 zeros são só para marcar o byte como sendo o byte inicial, certo? E os bytes de continuação do caractere. Os caracteres que vão de 10000 até 1FFFFFF, eles precisam de 21 bits para serem armazenados. Portanto, eles são armazenados em 4 bytes. E o padrão segue até 6 bytes, tá? Aqui eu estou mostrando somente até 4 bytes, só para a gente ter a ideia inicial da coisa. E aí, ó, o primeiro byte tem 4 bits ligados, para indicar que são 4 bytes que ele vai usar, aqui 3, aqui 2, ó, e nenhum, né? E ele usa esses bits marcados em X para guardar os 21 bits do caractere. Aqui a gente tem 3, aqui a gente tem 6, né? A gente usou esses dois aqui como marcadores de continuação, como se fosse um engate de um trem, certo? Aquele engate ele não serve de nada, ele não leva a carga útil do trem, mas ele tem que ser usado para poder se conectar no vagão anterior. Então a mesma coisa desses 1 zeros aqui, ó. Esses 1 zeros são engates para ele se engatar no vagão anterior, né? Mas ele não tem carga útil, a carga útil dele vai atrás, na caçamba do vagão, né? Na área útil do vagão. Do mesmo jeito essa locomotiva aqui, isso aqui como se fosse a locomotiva do trenzinho, né? Então, ó, 4 bytes e um zero, um separador para separar o número de bytes do realmente da informação que o caractere guarda, que são esses X aqui, ó. Então eu tenho 6 aqui, 6, 3 vezes 6, 18, 19, 20, 21. Então eu tenho 21 bits. 4 bytes eu sou capaz de guardar caracteres de 21 bits. Com 3 bytes, caracteres de 16. Com 2 bytes, caracteres de 11. E com 1 byte, caracteres de 7 bits, que são os caracteres originais da tabela ASCII. Sensacional, genial, solução inventada. Com isso o TF8 foi amplamente utilizado, porque o Unicode foi rejeitado, que o Unicode era rígido. Você tem que guardar todos os caracteres em N bytes, no início 16. Desculpe, 16 bits, né? 8 bytes. Então veja só, a mensagem hello em UTF-8 é essa daí, ó. Em ASCII também. Então é compatível. Você tem hoje um arquivo que você digitou nos anos 80 em ASCII, você lê no editor que lê o TF8. Tá? E aí você pode começar a pegar esse caractere que você começou a escrever em ASCII, começar a inserir nesses editores mais modernos que suportam caracteres do TF8 e começar a escrever caracteres egípcios, aí, caracteres gregos, caracteres cirílicos do alfabeto russo e salvar. Quando ele salvar, ele vai identificar cada caractere quantos bytes vão ser necessários, certo? Os primeiros 127 caracteres ele usa 1 byte, depois ele vai usar caracteres de 2 bytes, caracteres de 3 bytes, caracteres de 4 bytes, sempre seguindo esse padrãozinho daqui para ele não se perder lá dentro na hora que ele for recuperar os caracteres. Então vamos dar um exemplo, o símbolo de cifrão. O símbolo de cifrão ele tem esse code point, ó, 24, tá? Esse é o code point dele. Então em hexadecimal 24. Vamos ver lá o nosso programa. 24, tá aqui, ó, o símbolo de cifrão. Então é um caractere da tabela ASCII original, tabela de 7 bits. Então quantos bits eu preciso para armazenar o cifrão? Eu preciso de 7 no TF8. Certo? Ou seja, ele está dentro dessa faixa aqui, ó, de 000 até 7F. 24 é menor do que 7F. 7F é maior. 7F é o último caractere que eu posso representar com 1 byte só.
certo? Com 7 bits. Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar 0, certo? Vou jogar 0 aqui no TF8, ó. O binário do code point é esse. O binário do TF8 é esse aqui, ó. Esse bit sempre vai ficar em 0 e aí eu jogo nos 7 bits finais esse valor daqui, ó. Certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui ele está em 7 bits. Esses 7 bits vermelho vem para cá. E aqui o oitavo bit eu sempre coloco 0. É exatamente o que diz o TF8. Certo? Caracteres de 7 bits que estão dentro dessa faixa de 0000 até 007F. Você guarda assim, 0 bit mais à esquerda, o oitavo bit, e coloca os 7 bits do caractere depois desse 0. Foi o que eu fiz aqui. Certo? Isso aqui tem 7 bits, podem contar. Eu botei 7 bits vermelho aqui, adicionei o oitavo bit preto, 0, e aí ele tem, está armazenado em um TF8. Isso aqui já é um código TF8, um byte TF8. Certo? Agora eu tenho esse outro símbolo daqui, ó. Esse outro símbolo daqui, o code point dele é esse aqui, ó, o mais 00A2. A2 já é maior do que 7F, porque A representa o caractere 10 em hexadecimal, que é maior que 7. Então A2 está aqui dentro, ó. Certo? O A2 está entre 80 e 7FF. Certo? A2 está entre 80 e 7FF. Está aí no meio. Então, quantos bits eu preciso para armazenar esse cara? 11 bits. Eu vou armazenar como? Então, está aqui, ó. Certo? Os 11 bits que eu preciso para guardar esse caractere, né? Vocês veem aqui, ó, A2. Então, A em hexadecimal tá aqui, ó, 1010. Certo? Da direita para a esquerda. Vamos representar da direita para a esquerda. 4 bits, né? Isso aqui é hexa. Se isso aqui é hexa, cada dígito hexa é um nibble, 4 bits. Então, quanto é 2 em binário, hexadecimal? 0010. Certo? E quanto é A? A é 10. Em binário, em nibble, 1010. Então tá aqui, ó, 1010. Esses zeros aqui eu completei para dar os 11 bits. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bits para esse caractere daqui. Porque caracteres nessa faixa daqui eu represento em 11 bits. De 80 até 07FF eu represento em 11 bits. Certo? Ó, F eu tenho que representar em 4. F eu tenho que representar em 4. Mais 7 eu só preciso de 3 bits. Certo? 4, 4, 8. 8 mais 3, 11. Perfeito? Por isso que são 11 bits. E aí, por que tem verde e vermelho aqui? Porque na hora que eu for pegar esses 11 bits e distribuir no formato TF8, lembre-se que para essa faixa daqui, ó, o primeiro byte do TF8 tem que começar com 1, 0. E aí eu boto os primeiros bits que couberem aqui. Tá? Por isso que eu pintei de verde e de vermelho. O verde são os bits que eu vou colocar no primeiro byte, o byte que começa com 1, 0. Por isso que aqui está pintado de verde e vermelho, pessoal. Pra vocês entenderem para onde esses bits vão lá nos bytes do TF8. E esse vermelho daqui vai para o segundo byte. O segundo byte tem que ter esse engate aqui, 1, 0, para dizer que é a continuação do byte anterior, certo? Então, tem um cabeçalho e tem um payload. Cabeçalho e um payload. Payload é carga útil, né? Então imagine um caminhão. O caminhão ele tem um cabeçalho, que é a cabina do caminhão, quando o motorista vai dirigindo, controlando a máquina. E ela tem um payload, que é a caçamba, onde vai a carga útil. Se enche lá de cerâmica, enche de cimento, para aquilo que o carro foi feito. Mas eu preciso da cabina, por enquanto, né? Porque eu preciso que o veículo seja direcionado de um ponto A a um ponto B. Então aqui também é a mesma coisa, você tem um cabeçalho e a carga útil. Cabeçalho e a carga útil, tá? Então 2 bytes. Então se você pegar isso aqui em nibbles, de 4 em 4, né? Você vai ter esse código TF8 em hexadecimal, C2A2, certo? Porque agora eles estão em 2 bytes, 2 bytes tem 4 nibbles, né? 2 bytes tem 16 bits, cada nibble tem 4, então 4 vezes 4, 16, 4 nibbles. Agora o caractere de euro, ele tem esse code point aqui, ó. Esse code point ele é maior do que esse, mas é menor do que FFFF. Vamos ver qual é o valor dele. O valor dele é 20AC. 20AC está acima de 800, que é o número que vem depois desse. Ele já está aqui nessa faixa.
Essa faixa daqui vai de 800 até FFFF, certo? Então, esse caractere daqui, com esse code point 20AC, é menor do que FFFF e é maior do que 07FF. Então, ele precisa de 16 bits, certo? Como ele precisa de 16 bits, qual é o padrão para 16 bits? São 3 bytes. Então, vamos ver como é que ele distribuiu em 3 bytes. Primeiro, ele representou isso aqui, cada dígito desse hexadecimal, ele representou em 16 bits, ó, todos os dígitos, da direita para a esquerda. C em hexadecimal é 1100. A é 1010. 0 é esses 4 zeros aqui. E 2 é 0010. E você contar aqui tem 16 bits, 2 bytes. Um byte aqui, ó, e outro byte aqui, 16 bits. Como é que esses bytes vão ser distribuídos nos 3 bytes do UTF-8? Então, em azul, são os bits que vão no primeiro byte, o UTF-8, e tem que começar com 110, né? Tem que começar com 110. O segundo byte agora é 10 e o terceiro byte é 10. 10 e 10. Então a parte verde vai no segundo byte do TF8 e a parte vermelha vai no terceiro byte do TF8. Em hexadecimal, esse caractere seria representado por esses dígitos hexadecimais, certo? O TF8, o hexadecimal dele seria esse aqui. Por último, a gente tem esse caractere chinês aí, esse kanji chinês aí, que tem esse code point 24B62. 24B62 está acima de FFFF, mas está abaixo desse cara daqui, certo? Um F, 1 2 3 4, 1 seguido de 5 Fs é um valor maior do que esse cara daqui, ó, 1 seguido de 5 Fs. Aqui eu tenho 1 2 3 4 5, só aqui eu tenho 5 dígitos, certo? Aquele valor lá ainda tem mais um dígito que é 1 e com todos os outros 5 dígitos com valor F. Aqui os 5 dígitos não tem nem valor F. Então ele está naquela última faixa lá de 4 bytes. Certo? Se eu tenho 4 bytes, o caractere precisa de 21 bits. Então eu distribuí os 21 bits dele aqui, ó. 2 em hexadecimal é o nibble 0010. 6 em hexadecimal é esse valor daqui, ó. 0110, certo? Tá aqui para cá, ó. É o 6. Depois vem o B. O B é 1011, que é exatamente o valor depois do A. A é 1010, B é 1011. Depois vem o 4. O 4 quem é? 0100, ó, potência de 2 elevado a 2 ligada. Certo? E por último o número 2, que é 00. 4 tá aqui, né? Cadê o 4? Me perdi agora. 4 tá aqui. E tem o 2 aqui, ó. Certo? E aí eu preenchi com zeros aqui à esquerda, totalizando ao todo 21 bits. Certo? Se vocês contarem aqui o roxinho, o azulzinho, o verdinho e o vermelho, vai dar 21 bits. Ok? E aí, por que eu pintei dessas cores? Para mostrar quais bits iriam em quais bytes do TF8. Ora, o primeiro byte do TF8 de 4 bytes, ele tem 4 bits ligados, um 0, e aí só restam 3 bits, que são esses 3 bits que eu vou colocar lá. Ó. O segundo byte tem um 0. Todos os bytes consecutivos a ele também tem um 0, então só cabem 6 bits aqui. Então eu vou pegando 6 bits aqui e colocando no payload do byte. 6 bits, payload do byte. 6 bits, payload do byte. E aí o caractere com 4 bytes fica com esse valor em binário ou com esse valor em hexa. Certo? Esse aqui é o valor UTF em binário, esse aqui é o valor UTF em hexa. Perfeito? E com isso a gente encerra a parte de texto. Tem essas referências para vocês verem aí. Mas antes eu quero fazer uma experiência com vocês, tá? Vamos fazer uma experiência exatamente com esses símbolos. Vamos pegar o símbolo do cifrão. Pegar o símbolo do cifrão. Abrir aqui um arquivo. O cifrão a gente tem. O dólar, né, melhor dizendo. Vamos salvar ele. Thread Python, vou deixar ele aí. Vou chamar ele de cifrão.txt. Salvar. E olha só, aqui nesse editor ele permite o TF8. Ó. Então estou usando o TF8. Quantos bytes será que ele usou para guardar o cifrão? Eu só vou saber disso se eu abrir esse arquivo no Xeditor. Então vamos lá para Thread Python. Tá aqui. Cifrão.
Veja que ele usou um único byte. Qual o valor desse byte? 24 em hexadecimal. Vamos ver lá no slide. 24 em hexadecimal. Em binário. 0010 0100. 0010 0100. Certo? Como o caractere tinha só 7 bits, então o TF8 ele guardou em 1 byte apenas. Beleza? Agora vamos procurar por esse caractere daqui. Bom, para procurar por esse caractere daí, eu tenho que de alguma forma marcar, que eu não sei que caractere é esse, sent, né? Vamos procurar aqui na internet esse caractere, a gente tem que achar ele aí primeiro. Sent char UTF-8. Eu acho que é esse camaradinho daqui. Talvez seja esse cara. Então vamos marcar ele aqui, Ctrl C. Vamos abrir um novo arquivo e vamos colar ele aqui, ó. É ele mesmo, ó, caractere de centavos. Quantos bytes? Parecendo que ele vai guardar em 1 byte aqui, né? Só usou um caractere. Mas quando eu dou save aqui, ó, cent.txt, vamos ver como é que ele exibe no Hexeditor. Ó, ele já usou 2 bytes, tá vendo? Esses 2 bytes em hexadecimal dão o valor C2A2. Vamos ver no slide? C2A2. Em binário dá isso aqui, ó. Vamos ver em binário? Em binário é... Vamos ver agora se ele tá small endian, little endian, melhor dizendo, ou big endian, tá? Ele guardou primeiro 1100, ó, 1100, que é o byte inicial, e 10, que é a continuação. 10, aí aqui, ó, tem esse payload aqui, ó, que é 3 zeros e 10. 3 zeros e 10. Perfeito? Então ele gravou o caractere em 2 bytes. Agora o caractere de euro. Vamos procurar aqui o caractere de euro. Então a gente vem aqui, ó. Podemos procurar aqui mesmo. Será que digitando euro aqui ele vem? Euro char UTF-8. Pronto. Vou copiar o caractere. Vou abrir uma nova aba aqui no Notepad++ e colar ele aqui, ó. Tá aí o caractere de euro, tá? E vou salvar. Euro.txt. Vou salvar lá. E aí vamos ver no X como é que fica. Vejam que ele salvou em 3 bytes. É 282AC. Vamos ver no slide? É 282AC, ó. Bateu. Em binário, olha só, o byte inicial com 3 bits ligados para dizer que ele vai ocupar 3 bytes, 10 separador. E aqui vem o payload, ó. No primeiro byte ele guarda 4 bits. Exatamente, no primeiro byte ele guarda 4 bits, ó. Depois tem 10, e no segundo byte ele guarda 6 bits. São esses 6 bits aqui, ó. Vejam que está batendo os valores. No terceiro byte, ele vai guardar esse valor aqui, 101100. 101100 no terceiro byte. Agora vamos procurar o caractere, o kanji chinês, né? Bom, vai ser difícil achar o kanji chinês. Vamos ver se a gente acha aí. Million Egypt char UTF-8. Vou botar slave aqui. Vai ser difícil a gente achar aquele caractere chinês, egípcio. Ó, tem esse olho de Horus, certo? É o deus do Egito. Horus era um deus que é filho do deus egípcio. Ele morreu e ressuscitou no terceiro dia. Coincidência, né? Então vamos copiar aqui, Ctrl C.
e vamos colar aqui. Então tá aí o olho de Horus. Então vamos chamar aqui Horus.txt e vamos abrir. Talvez ele não sei quantos bytes ele usa para guardar o olho de Horus. Ele usou 4 bytes, para nossa sorte ele usou 4 bytes. Só que não vai dar para comparar com o exemplo lá, porque a gente usou aquele kanji chinês, né? Ah, mas eu tenho um PowerPoint, cara. Espera aí, vamos lá. Vamos pegar exatamente aquele kanji lá. Só para fechar aqui o vídeo. Slides. Sistema de numeração. Vamos copiar aquele caractere lá. Vocês já viram que ele guarda em 4 bytes. Ó. Se a gente pedir em binário aqui, ó, vocês vão ver. Ctrl 3 ele já mostra o binário aqui. Ó. O primeiro byte ele liga os 4 bits, né, e esse 0 para dizer que vai armazenar em 4 bytes. Então de payload mesmo, de carga útil, esse byte aqui só tem esses 3 primeiros bits. Certo? Depois os próximos bytes todos começam com um 0. 1, 0, 1, 0, 1, 0 para dizer que são bytes de continuação do byte anterior. E o payload são esses 6 bits que restam desses bytes de continuação. Tá ok? Ele abriu aqui, a gente vai lá para o último slide. Acho que é aqui. Ah, o PowerPoint não tem esse caractere guardado aqui, ó. PowerPoint não, né? Esse LibreOffice aí. Ele não tem esse conjunto de caracteres chinês carregado aqui. Então, não tenho a mínima ideia como foi que eu guardei. Será que se eu marcar eles aqui, pesquisar na internet, vamos ver. Vou chutar aqui. Olha, veio ele aqui, ó. Ele não tem a fonte para representar o caractere, mas o código do caractere tá lá, tá? O code point tá lá, tá vendo? Então é esse caractere aqui, ó. Bom, como eu já tenho o Ctrl C dele, eu posso fazer o Ctrl V aqui no nosso... Vamos ver se o nosso Notepad++ é bom mesmo agora, viu? Olha aí, ó, tá vendo? Ó, o Notepad++, por isso que eu digo para vocês baixarem ele, ó. Tá no máximo do zoom aqui. Notepad++ tem o fonte instalado previamente, internamente dele, para exibir um bocado aí, né? Vamos dizer, uma porrada de caracteres UTF-8, tá? Então vamos salvar esse danado aí, chamar ele de kanji.txt e vamos abrir no nosso Xeditor. Tá aqui o kanji, como vocês podem ver ele tem 4 bytes. Vamos ver se os 4 bytes bateram lá com o slide. F0, A4, AD, A2. F0, A4, AD, A2. Se eu pedir para ver em binário, vocês vão ver que os 4 bits vão estar ligados, né? Esse 0 aqui é separador e o payload deles são só esses 3 zeros. Vou pegar só um byte aleatório, esse 2 aqui. Esse 1, 0 a gente sabe que é bit de ligação com o byte anterior. Então a gente tem esse payload aqui, ó, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Vamos ver lá se é 1, 0, 1, 0, 1. Então é esse byte aqui, né? Payload aqui, ó, 101101, como queríamos demonstrar, certo? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês baixem essas ferramentas e façam essas brincadeiras. A última brincadeira, antes da gente encerrar a aula, vamos voltar aqui. Vamos pegar agora um texto que junte tudo. Vamos pegar o cifrão, vamos pegar o centavo. Será que ele vai misturar tudo, hein? O euro. O olho de Horus. Vamos pegar o kanji, né? O olho de Horus a gente já viu que funciona. O kanji que são os caracteres que estão nos slides. Certo? Uma bagunça total aí, né? Uma festa no AP. Vamos chamar esse arquivo aí de festa no AP. Vamos salvar aqui. Festa no AP. Então vamos ver como é que o Festa no AP aparece aqui no... Olha só, primeiro a gente tem o caractere... Aqui ele mostra os caracteres como se fosse ASCII, tá? Então aqui é o nosso dólar, símbolo de dólar. Depois a gente tem esses 2 bytes representando um caractere que precisa de 2 bytes do UTF-8. Depois esse aqui representando...
os 3 bytes do caractere precisa de 3 bytes do TF8. Não saca esse negócio de marcação, né? Antigamente você podia marcar os bytes, agora não pode mais, só na versão paga. Então esses 4 aqui são daquele caractere kanji que precisa de 4 bytes para sua representatividade. E aí veja só em binário, que interessante, ó. Esse aqui é um que começa com 0, os outros todos, ó, o primeiro byte começa com 1 e todos os outros bytes começam com 0, que é a continuação. Agora aqui, ó, outro caractere, ó, começou outro caractere, 3 bits ligados, ó, para dizer que precisa de 3 bytes, esse. Então não tem como o editor de texto se confundir. Esse aqui é o último caractere que precisa de 4 bytes, esse. Os bytes de ligação todos começam com 0, então não tem como confundir com um caractere de 7 bits, que sempre tem 0 aqui. Se eu botar outro caractere de 7 bits aqui, ele vai ter o bit 0 aqui, o editor vai saber que é um caractere de 1 byte só. Perfeito? Então pessoal, por enquanto é só. Espero agora que vocês estudem, baixem as ferramentas, realmente façam esses experimentos, né? Entendam o conceito do TF8, é extremamente importante. Basicamente é o padrão que se usa atualmente nos editores de texto. Para você não ter dor de cabeça, recomenda-se que você veja sempre se seus arquivos estão em UTF-8. Não é incomum, por exemplo, num projeto Java, você ter um arquivo usando CP5272 lá do Windows, não me lembro mais nem do código do danado, mas você ter arquivos usando aquele código do Windows, CP, agora é questão de honra. Windows CP1252. Você pode ter caracteres no ISO-IEC, Latin 1, também é muito usado ainda hoje, 8859. Latin 1 você vê muito em páginas HTML isso aí, e você vê também muito o UTF-8, tá? Eu prefiro usar o UTF-8. Acho o UTF-8 mais completo, porque ele representa milhares, milhões de caracteres de todas as línguas conhecidas e possíveis de imaginar, certo? Então é isso, estudem, porque no próximo conjunto de aulas a gente vai começar um assunto novo, álgebra booleana. Até lá, tchau.